veio no meu coração dizer o segredo de uma vida vitoriosa. E na verdade, o que eu quero trazer para vocês não é nada miraculoso, nem extraordinário, nada novo. O que eu quero trazer para vocês é algo que a Bíblia nos ensina muito bem. É o poder da oração. Quem conhece esse poder e quem vivencia o poder da oração sabe muito bem do que eu estou falando. E Jesus, no seu ministério terreno, ele sempre fez uso de momentos de oração, momentos em que ele estava a sós com Deus. Em todos os instantes, Jesus sempre dispensou momentos na presença de Deus em oração. E até é interessante dizer que lá no capítulo 4 de Mateus, fala de um período de 40 dias, em que Jesus vai ao deserto, e ali ele passa em jejum, 40 dias, 40 noites em que ele está, só ele e Deus. E é interessante dizer que depois desse período é que a Bíblia diz que ele teve fome, 40 dias, meu Pai do céu, algo extraordinário. A gente quando vai fazer jejum de um dia aí, a cabeça começa a ficar tonta, né? O corpo começa a ficar mole. A gente não vê a hora de chegar. Dá 10 horas, mas não dá 6 horas da tarde. Eu imagino esse período de oração, de jejum que Jesus viveu. E aí então ele é provado, tentado pelo inimigo. E aí dá o início do seu ministério, um ministério de poder e um ministério regado na oração. Lá em Mateus, no capítulo de número 6, no verso 9, os discípulos chegam para Jesus e dizem: mestre, como é que a gente vai orar? Como é que nós vamos falar com Deus? E como é que nós vamos conversar com o Pai? E aí Jesus disse: na hora que vocês entrarem na presença do Pai, vocês dizem assim: Pai nosso que está no céu. É tão gostoso quando a gente ouve isso, porque a gente, quando fala de Deus, falamos de alguém que é poderoso, é todo poderoso. Ele está distante, ele está longe de nós, e nós somos tão pequenos diante de um Deus. Mas Jesus traz a presença de Deus para a nossa vida, já não como um Deus longe, um Deus distante, um Deus inatingível, um Deus que não falava com o homem, mas Ele traz agora a presença de um Pai para a nossa vida. Ele diz: Pai nosso que está no céu. Ele é o nosso cuidador. E aí a gente vê todo o cuidado desse Deus que quer que nós nos aproximemos dele. Através da oração é que nós alcançamos as bênçãos de Deus para a nossa vida. Aqui em Mateus, no capítulo 7, verso 7, ele diz bem claro: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E acho que é tão interessante, bonito, eu gosto sempre de frisar essa passagem, porque ele diz assim, né? Vocês sendo maus, sabei dar boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará todas as coisas. O relacionamento de intimidade com Deus nos faz entender, querido, que tudo que é de Deus é nosso, que tudo que Deus tem está ao nosso dispor. Me lembro bem, quando minha filha era pequena, ela morria de medo de dormir sozinha.
E eu sempre dizia para ela, fala, filha, durma tranquila. Nós vamos orar aqui, eu vou orar por você. E o Papai do Céu estará com você aqui. E você tem um nome que você pode clamar a todo instante. Você tem o nome de Jesus, que é o nome que está sobre todo nome. Você não precisa temer mal algum. Amado, só quem conhece o poder de Deus, só quem conhece a autoridade que está no nome de Cristo, sabe que você não precisa temer o mal. Jesus até diz, para que temer o homem que pode, quem pode ferir a carne, mas a gente tem que temer a Deus, que pode lançar a alma, o espírito no inferno. O homem, ele não pode nos atingir, ele não pode alcançar aquele que tenha a fé em Deus, aquele que vive em oração, ele não pode alcançar. Lá em João, no capítulo de número 16, versículo de número 24, puder abrir para a gente aí, eu vou aqui rapidinho, vou bem rápido aqui. Mas eu não estou tão rápido assim. João, deixa eu ver aqui se chegaram. Não, chegou primeiro que eu não. João 16, 24 diz assim: até agora nada pediste em meu nome. Pede e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Jesus aqui, ele está nos ensinando que nós devemos pedir no seu nome. Pede no meu nome. Se vocês pedirem no meu nome, vocês receberão, para que a vossa alegria se complete. Sabe, amados, eu vejo muitas pessoas no dia a dia contarem os seus problemas para tantas pessoas. Pessoas que vão ao psicólogo e contam todo o seu problema. Pessoas que contam toda a sua vida na rede social. Pessoas que contam para os vizinhos os seus problemas. Mas esquecem de contar para aquele que tem todo o poder para resolver os seus problemas. Nós precisamos entender que na presença de Deus, quando nós entramos na presença de Deus, Deus, ele chega a nós. Tiago, ele diz isso bem claro lá: chegai-vos a Deus e Deus se achegará a vós. Deus se chegará a vós. Nós muitas vezes, queridos, nos dizemos cristãos, nos dizemos servos de Deus, mas não temos um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Não buscamos a intimidade de Deus. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, verso de número 17, diz: orai sem cessar. A oração deve ser incessante. Pastor, mas como é que eu vou orar todo o tempo? Eu acho tão interessante que quando eu entendi a oração sem cessar, querido, ela virou uma prática diária na minha vida. Aquele momento em que eu estou dentro do carro, eu estou ouvindo um louvor, aí eu começo a conversar com Deus. A minha esposa sabe muito bem como eu sou. Às vezes quando tem partida de futebol, né, fico só eu sentado na sala conversando com a televisão. Ela fala: você é maluco. Eu falo: sou mesmo. E a mesma coisa que quando eu estou lá discutindo, mas ali é o futebol, mas eu faço isso dentro do meu carro. Eu estou ouvindo o louvor, estou conversando: Deus,
gostaria de saber sobre isso, sobre aquilo. Eu queria que o Senhor me explicasse sobre aquilo. Eu queria que o Senhor entrasse, Senhor, nessa situação. Eu queria que o Senhor, meu Deus, pudesse visitar tal pessoa. Senhor, eu não posso fazer um milagre, mas o Senhor pode. Visite e abençoa. E aí, quando eu entendi isso, querido, os meus dias passaram a ser diferentes. Os meus dias passaram a ser mais alegres. A preocupação, ela vai embora. Nós temos preocupações. Quem não tem preocupação? Mas quando nós entendemos o segredo da oração para uma vida de vitória, nada pode nos deter. Porque nós não conversamos com o homem. Porque o homem, ele vai te ouvir e ele não... Psicólogo mesmo, eu acredito que aqui na nossa igreja tem bastante psicólogo. Acredito que lá na internet também deva pessoas que estão ali, que são psicólogos profissionais. E muitas vezes você precisa estar com um psicólogo, e eu não quero menosprezar a profissão, não. Mas às vezes a pessoa esquece, fala tanto com os outros, que esquece de falar com Deus, esquece de gastar um tempo. Sabe, amados, a Bíblia diz que a oração deve vir do nosso íntimo. Vamos ver lá em Efésios, capítulo 6, versículo de número 18, capítulo 6, verso 18 de Efésios. Se aqui for mais rápido, eu chego lá. Vamos lá. Efésios 6, 18 diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Além de Paulo nos dizer que nós devemos estar orando em todo o tempo, reafirmando aquilo que ele disse lá em Tessalonicenses também, ele aqui fala que a oração deve ser com súplica. Sabe, mas quando eu falo sobre oração, eu quero trazer um testemunho na minha vida, que eu tive na vida. Eu era um jovem diácono na igreja. Eu sempre tive o hábito de chegar mais cedo na igreja. Gosto de chegar sempre mais cedo, independente se eu vou fazer alguma coisa, se eu não vou fazer. Eu chegava na igreja, eu devia ter uns 18, 19 anos. E eu chegava na igreja, a igreja era uma igreja pequenininha, chegava na igreja lá, limpava, arrumava os bancos e tal. E aí um dia, eu cheguei na igreja e tinha um irmão orando. Aí eu ouvi aquela voz, a igreja era pequenininha, aquela voz orando, eu estava subindo as escadas, e quando eu olhei, procurei a irmã, cadê a irmã? Não estava lá. Eu vi aquela voz da igreja, eu fui procurar, né? E eu olhei no meio dos bancos, tinha uma mulher deitada assim no chão. O chão era rústico, chão rústico, de concreto ainda, no contrapiso. Então tinha muita poeira ali. E aquela mulher, ela estava com o rosto no chão, ela estava com a boca no chão, e lágrimas desciam dos seus olhos ali. Eu olhei ali, queridos, e eu confesso que pequei. Eu falei, nossa, que mulher doida, está desse jeito aí. Pensei no meu íntimo, está desse jeito aí. Deus não precisa disso não, para a gente, com uma oração. Pirou na batatinha. E os dias passaram e eu fiquei ali com aquela visão na minha mente daquela irmã. E eu não entendia por que aquela mulher estava naquela oração. Amados, de repente comecei a passar por um momento de dificuldade, um momento de prova. Um dia me encontraram com a cara no pó, a boca tocando aquele chão sujo. Era eu que estava lá. Eu havia entendido que ela estava passando um momento tão difícil na vida dela,
que ela não conseguia com palavras expressar o que ela estava atravessando. Mas aquele clamor, aquela oração que aquela mulher fez naquele dia, impactou o coração de Deus, e Deus mudou a história dela, e eu vi o testemunho dela contando na igreja, e isso impactou a minha vida, de uma maneira de que eu não me seguro mais, eu não quero saber de protocolos de oração, não. Eu quero viver a intensidade desse Deus, eu quero viver a intensidade do Evangelho, eu quero mergulhar no rio do Espírito Santo, e é isso que eu quero te convidar, a entrar na presença desse Deus, e viver uma vida de intimidade profunda, diante desse Deus, quebrar os protocolos mesmo, deixar, meu querido, os paradigmas mesmo, e mergulhar na presença de Deus, e dizer: Deus, eu quero uma intimidade, eu quero viver uma vida de oração, eu quero viver uma vida de fé, eu quero, Senhor meu Deus, viver além dos limites, eu quero romper as barreiras. Glória a Deus. Oh, aleluia. Quando nós não sabemos orar, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, verso 26, que o Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo nos ajuda. Como eu venho de raiz pentecostal, aqueles bem pentecostal, quando a gente não sabia orar, eu até me lembro bem que as primeiras pregações que eu fui ministrar na igreja, tinha tanto glória a Deus e aleluia misturado, pregação ninica assim, ó, desse tanto assim, ó, e glória a Deus e aleluia, né? E louvado seja Deus, para encher o espaço da pregação. Você não tinha assunto para falar, e a gente tudo falava glória a Deus e aleluia. E eu acho interessante que quando a gente começa a glorificar a Deus, amado, se você não tem palavra de oração, comece a glorificar a Deus. Pastor, eu não consigo orar mais que 5 minutos. Comece a glorificar a Deus na sua oração. Sabe, reserva um tempo para Deus. Reserva um tempo não para Deus, mas reserva um tempo para você mesmo. Porque quando nós entramos na presença de Deus, orando, querido, somos nós que ganhamos. Sabe, amados, a oração ela deve ser insistente. Vamos ver lá Lucas capítulo 8, verso 1. Vamos ver Lucas capítulo 8, verso 1. Ei, maravilha, hein? Glória a Deus. Lucas capítulo 18. Eu falei 8? Lucas capítulo 18. Lucas 18, 1. Diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E aqui vai falar sobre a pregação do juiz injusto, que até o pastor Benjamin ministrou dias atrás aqui. Que a mulher chegava tanto naquele juiz injusto: olha, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, que um dia ele falou: peraí, traz esse negócio aqui. O que é? Carimbou o negócio e pronto, acabou. Resolveu o problema em 2 segundos. A oração, querido, deve ser também insistente. Às vezes a gente vê pessoas que falam: pastor, faz 1 ano que eu estou orando sobre isso. Eu já acho que não vai dar certo. E aí tenta agir da sua própria maneira. Eu vou ver se eu dou um jeitinho para Deus. Saul tentou dar um jeitinho na coisa, né? Saul está lá, está esperando Samuel. Samuel não vem, atrasou, furou o pneu da carroça, alguma coisa aconteceu, Samuel não chegou na hora que ele tinha falado. Aí Saul fala assim: peraí, o homem não veio, vamos sacrificar a gente aqui mesmo,
e tal, vamos fazer nós mesmos serviço aqui. E aí, quando o homem de Deus chega, fala: peraí, mas está tudo errado, você fez tudo errado. Não era para sacrificar, você sacrificou. Não era para salvar as ovelhas, você salvou. E aí, como é que fica aí? Sabe o que aconteceu com ele? Ele perdeu o reinado. A descendência dele não teve direito de sentar no trono. Quando nós, queridos, saímos da presença de Deus, quando nós deixamos a orientação de Deus de lado, nós estamos sujeitos a não somente sofrer as consequências em nós, mas também prejudicar toda a nossa geração futura. Quando nós tomamos decisões precipitadas, nós estamos sujeitos a prejudicar os nossos filhos. A oração da fé perdoa pecados e sara enfermos. Olha que coisa linda. Lá em Tiago, no capítulo 5, verso 15. Vamos lá para Tiago. Capítulo 5, verso 15. Vocês acharam aí? Eu não achei ainda não. Peraí aqui. A minha Bíblia aqui tem muito estudo aqui, dividida aí, então difícil de chegar lá, mas a gente chega. Tiago capítulo 5, verso 15 diz assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amados, eu tive o privilégio de ver muitas coisas de Deus, e tenho tido o privilégio de ver. Em um momento da minha vida, eu estava junto com um amigo meu, e hoje ele é pastor, e a gente estava meio decepcionado com a vida espiritual. A gente estava meio para baixo espiritualmente, sabe? E aí, a gente estava indo para um congresso de jovens, e a gente pegou e falou assim: vamos fazer uma oração aqui. Se Deus não falar com a gente lá no congresso, lá, nunca mais a gente é crente. Olha que coisa de doido. Falar que não vai ser crente, vai fazer oração. Não dá certo. Não dá certo. Aí falou: tá certo, a Bíblia diz que se dois concordar na terra, é concordar no céu. Aí pegamos o busão cheio, a gente orou: Senhor, se o Senhor não falar com a gente lá, nós não vamos ser mais crente. Tá jóia. Quando nós entramos na igreja, a mensagem estava falando sobre Josué e Caleb. Parecia que estava falando nós dois assim. Eu olhava para ele olhava para mim, e a gente chorava. E aí de repente o pastor que estava pregando, ele estendeu a mão assim e falou: você aí, rapazinho, vem cá, você. E ele falou: você que está de camisa azul, eu me lembro até hoje. Aí eu fiz assim: eu olhei para trás assim. Ele falou: você mesmo, você que fez a oração lá dentro do ônibus lá. Deus ouviu a oração de vocês, vem cá que eu quero orar por vocês. Deus tem um grande ministério na vida de vocês. Eu saí de lá, eu saí do lugar, eu não sei como que eu cheguei na frente, estava lotada a igreja. Eu fui pulando, eu fui passando por cima de todo mundo, não sei como. Até, querido, nos momentos que a gente acha que está tudo perdido, vale a pena tirar um instante da nossa vida para colocar na presença de Deus, saber se realmente aquilo que a gente está fazendo procede de Deus ou não. E uma coisa é certa, querido: você não serve a um Deus mudo, você não serve a um Deus surdo, você não serve a um Deus de pedra, você não serve a um Deus de pau, você não serve a um Deus que está morto. O teu Deus está vivo e Ele está neste lugar. Aonde quer que você esteja, Ele ouve a tua oração, Ele ouve a tua fé, Ele sabe da tua fé, e Ele vê o teu clamor, Ele ouve o teu clamor.
Sabe, queridos, e a gente olha na Bíblia Sagrada e a gente vê tantos exemplos de homens que alcançaram níveis extraordinários porque viveram uma vida de oração. Moisés, quando é chamado por Deus ali no Monte Horebe, e eu me lembro que quando me converti, apóstolo, o pessoal cantava na igreja, lá no Monte Horebe, assar sardinha, né? E eu pensava assim, lá no Monte Horebe assava sardinha, que estava assando sardinha. Eu falei, Jesus, o pessoal cantava, eu falei, no Monte Horebe assava sardinha. Aí até um dia que eu falei, irmão, por que lá no Monte Horebe assava sardinha, né? Ele falou, não, irmão, é assar sardinha, é uma árvore. Eu falei, meu Deus do céu, agora entendi. Moisés, quando ele tem um encontro com Deus, a vida dele muda. Ele deixa de ser um pastor de ovelhas, para ser agora o pastor de um rebanho de Deus, de uma herdade de Deus. Ele tomou essa postura e agora ele já não é mais alguém que cuidava só das ovelhas, agora ele cuida de coisas mais profundas, e ele mergulha na presença de Deus, e ele tem uma vida tão constante na presença de Deus, que a Bíblia diz que um dia quando ele desce do monte, o rosto dele resplandece de glória, e as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Eu vejo que coisa extraordinária, né, irmãos? A pessoa experimentar uma coisa dessa, ver algo dessa maneira, e até vou aproveitar para contar um testemunho. Dois amigos meus que hoje também são pastores, eles estavam lá em Campo Grande, estavam saindo do culto da igreja, e de repente eles encontram com um homem, e aí aqueles dois rapazes sentem de conversar com aquele homem, eles começam a pregar o evangelho para aquele homem. Aí aquele homem fala assim, mas por que vocês me pararam? O que vocês viram em mim? Aí eles começaram a dizer, não, porque o evangelho de Cristo salva, liberta e tal. E aí aquele homem disse assim, olha, eu sou matador de aluguel, eu fui contratado para vir fazer um serviço aqui em Campo Grande, eu estava indo agora para fazer o serviço, mas quando eu vi vocês chegavam perto de mim, eu não conseguia olhar para o rosto de vocês, brilhava uma luz no rosto de vocês. O que vocês têm? E aí eles começaram a dar glória a Deus, que isso é o homem, né? Começaram a dar glória a Deus. Aí começaram a dizer assim, não, é porque Jesus Cristo vive em nós, habita em nós. E aquele homem disse, eu quero viver essa vida de vocês, eu quero mudar essa vida de vocês. O que eu faço para mudar de vida? E eles disseram, aceita Jesus como Salvador hoje, agora nesse momento, entrega o teu caminho ao Senhor. E aquele homem no meio da rua aceitou Jesus como Salvador, e ele foi embora ali, e Deus fez um milagre extraordinário, porque Deus salvou duas pessoas no mesmo dia. Deus salvou aquela pessoa que ia ser morta, e Deus salvou aquele homem que ia matar aquele homem. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus de poder, irmãos, que quando nós vivemos na presença dEle, Ele muda histórias. Quando nós dobramos os nossos joelhos, Deus muda histórias. E eu poderia ficar aqui, queridos, discursando e contando tantos testemunhos que nós vimos e vivenciamos, queridos. Mas o que eu quero dizer para você, e eu quero te trazer para a tua vida, que a partir de hoje você tenha uma vida de intensa oração, de intensidade e de profundidade com Deus, que você possa mergulhar nesse mar de Deus. E eu tenho certeza, querido, que tudo aquilo que na tua vida hoje possa estar embaraçado, que tudo aquilo que você está passando, um momento de dificuldade, as coisas vão mudar, os caminhos vão se aplainar, a graça vai ser derramada, salvação vai acontecer na tua vida, porque o Deus que nós servimos é Deus que faz milagres, é Deus que faz milagres, é Deus que transforma, é Deus que cura, é Deus que liberta. Oh, amados, eu havia colocado aqui vários homens, personagens da Bíblia,
para a gente dissertar um pouco sobre a vida de oração deles. Um dos um dos personagens da Bíblia que eu mais amo é Davi, porque Davi, além de ser guerreiro, tem uma história de guerra. Ele também era cantor, né? Cantor, era tocador também, né? Como o pessoal fala, tocador, né? Era músico também. Então me identifico muito com Davi. E eu fico imaginando Davi, querido, naquele tempo em que ele estava cuidando das ovelhas do pai dele. Muitas músicas, muitos louvores saíram daquele momento de oração. Daniel, querido, que era um homem que orava 3 vezes ao dia. E aí pegaram e inventaram uma história lá, falaram para o rei: olha, rei, vamos fazer um negócio aqui. Vamos colocar aqui 30 dias, ninguém vai orar para Deus nenhum, a não ser ao Senhor. E aí Daniel fica sabendo desse decreto. Sabe o que ele foi fazer? Foi orar. Olha que coisa de louco. E foi orar. E orando a Deus, Deus o livrou da cova dos leões. E eu quero dizer uma coisa: muita gente quer que Deus livre da cova dos leões, mas Ele não quer perder, não, me perdoe até dizer, porque ter tempo, investir tempo da sua vida em buscar a Deus. E aí, querido, vive aos trancos e barrancos, e a vida não muda. Sabe por quê? Porque não entendeu o significado de uma vida vitoriosa. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Jó teve o seu cativeiro mudado. A Bíblia diz, né, a gente vê lá o livro de Jó. Ele começa a dizer: maldito o dia que eu nasci, maldito isso, maldito aquilo, e começa a reclamar e tal, e disserta, né? Por um tempão, vários capítulos ele vai dissertando, né, as lástimas da vida, os momentos difíceis. Mas aí ele para de lastimar, ele para de reclamar. E aí lá no capítulo final, capítulo 42, ele diz assim: antes, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó, não foi quando ele estava reclamando, mas quando ele estava orando pelos amigos dele. Às vezes, querida, a gente só pensa na oração por nós. Abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa minha família, abençoa meus irmãos aqui, glória a Deus, aleluia, estou dormindo. Nós esquecemos de orar pelos irmãos, por aqueles que estão passando por provas. Deus fez Jó esquecer por um momento de si mesmo, para interceder pelos seus amigos. E quando ele abriu mão de se preocupar consigo, foi o momento que Deus mudou a história dele. Talvez hoje você entrou aqui com a cabeça centrada no seu problema. Ai meu Deus, por que isso, por que aquilo? Comece agora a dizer: Senhor, eu te glorifico porque eu já recebi a bênção, o meu milagre. Eu quero orar por quem está precisando muito mais do que eu. Isaías, ele contemplou a glória de Deus, sabe quando? Quando ele estava no templo orando a Deus. Nós precisamos ter um tempo de oração na nossa vida. É necessário uma vida de oração para se ter uma vida vitoriosa. Sem oração, o milagre não acontece. Sem oração não há cura. Sem oração não há libertação. Jesus disse assim, que há caças de demônios que só sai com jejum e oração. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Você que está na tua casa, na sua casa, você que está aí
nos ouvindo, nos assistindo. Eu não sei pelo que você está passando, mas uma coisa é certa: Deus sabe o que você está passando. Os irmãos que aqui estão, eu tenho certeza que Deus sabe pelo que você está passando. Conta para Deus os seus problemas. Tem até uma canção que dizia: conta para Deus os seus problemas. Para de se lastimar, para de se achar um pequeno coitado, dizer que as coisas não funcionam para você. Comece agora a vislumbrar o que Deus tem para você, porque a palavra de Deus é clara e Jesus nos diz: pedi e dar-se-vos-á. Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender, não é o que diz a Bíblia? Eu quero orar por você nessa noite, Pai, no nome santo de Jesus. Eu não sei, Senhor, como está a vida do meu irmão, da minha irmã, mas uma coisa eu tenho certeza: Tu és Deus de milagres, Tu és Deus de poder, Tu és Deus que muda história, Senhor. Ah, Senhor, Tu és Deus que tira o homem lá do charco de lodo do pecado, tira o homem da imundícia, limpa ele, Senhor meu Deus, e faz ele habitar entre os príncipes e princesas.